meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo e me ouça com atenção, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é uma dessas palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro. O que eu vim trazer até você hoje é uma mensagem direta do céu, carregada de amor, de urgência e de uma promessa que já está sendo cumprida enquanto você assiste a este vídeo. Eu quero te fazer algumas perguntas antes de começarmos. Você já acordou de manhã e sentiu aquele peso no peito? Aquela sensação de que as contas estão apertadas, de que o mês é longo demais e o salário é curto demais? Você já olhou para o seu saldo bancário e sentiu o coração afundar, sem entender por que, mesmo trabalhando tanto, mesmo se esforçando tanto, o dinheiro simplesmente não chega? Você já se perguntou se existe algo errado com você, se existe alguma maldição na sua vida, se Deus esqueceu de te incluir nas bênçãos que parecem chegar para todo mundo menos para você? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você saiba de uma coisa. Eu não vim aqui por acidente. Você não clicou neste vídeo por acidente. Você não está assistindo a esta mensagem por acidente. Existe uma força maior que te trouxe até aqui. E essa força tem um nome. Essa força é o amor de Deus que age através de mim, sua mãe, Maria, intercedendo por você neste exato momento. Eu estou aqui para te dizer que o que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você vê a sua vida financeira para sempre. E mais do que isso, eu estou aqui para te avisar que as bênçãos que você tanto esperou, que você tanto chorou pedindo, que você tanto orou para que chegassem, elas já estão a caminho. O céu já despachou o que é seu. E depois que você terminar de assistir a este vídeo, quando você pegar o seu celular e abrir o seu aplicativo do banco, prepare o seu coração, porque o que você vai ver ali vai te fazer chorar de gratidão. Mas para isso acontecer, você precisa ficar aqui comigo até o final. Cada palavra que eu vou te dizer hoje carrega uma unção específica. Cada capítulo desta mensagem foi preparado com um propósito. E se você sair antes do final, você pode perder justamente a parte que era para você. Fica. Você merece ouvir tudo isso. Antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora mesmo. Escreva nos comentários: Maria, eu estou pronto para receber. Deixa isso registrado. Essa declaração é um ato de fé, e a fé é o que ativa o que o céu já preparou para você. E se você ainda não é membro deste canal, clica agora no botão de membros. Ao se tornar membro, você entra para uma comunidade especial de filhos que recebem mensagens exclusivas, orações e revelações que não são compartilhadas em nenhum outro lugar. Você merece fazer parte desta família espiritual. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes, é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar este capítulo te dizendo algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com tanta clareza e com tanta certeza. Você foi escolhido. Não é uma figura de linguagem, não é uma frase bonita para te animar.
é uma verdade espiritual que eu, sua mãe, vim confirmar pessoalmente para você hoje, antes mesmo de você nascer, antes mesmo do seu nome ser escolhido pelos seus pais, antes mesmo de você dar o seu primeiro choro neste mundo, você já tinha sido visto pelo céu. Você já tinha sido identificado. Você já tinha sido separado. E junto com essa separação já existia um propósito e uma provisão que foram reservados especificamente para você, com o seu nome escrito, com as suas necessidades mapeadas, com cada detalhe da sua vida já contemplado no plano que foi traçado antes do início dos tempos. Mas eu sei o que você está pensando. Você está olhando para a sua vida agora e dizendo: Mãe Maria, se eu fui escolhido, por que a minha vida parece tão longe dessa promessa? Por que ainda falta tanto? Por que o mês não fecha? Por que as dívidas continuam? Por que parece que a bênção chega para todo mundo menos para mim? E eu entendo essa dor. Eu entendo essa confusão. Eu entendo esse cansaço de esperar e não ver. Mas meu filho, minha filha, existe uma diferença enorme entre você ter sido escolhido e você estar vivendo plenamente tudo que foi reservado para você. Pensa comigo por um instante. Imagina que alguém foi até o banco e depositou uma quantia enorme de dinheiro na sua conta. Esse dinheiro está lá, é real, está em seu nome. Ninguém pode pegar esse dinheiro, porque ele é seu. Mas, se você não souber que esse depósito foi feito, se você não acessar a sua conta, se você não movimentar esse recurso, ele vai ficar parado ali, disponível, mas inacessível para a sua vida prática. Esse é exatamente o quadro espiritual da maioria dos filhos de Deus hoje. As bênçãos foram depositadas, a provisão foi garantida, o milagre foi decretado, mas existe um acesso que precisa ser feito, uma porta que precisa ser aberta, uma chave que precisa ser usada. E eu vim te dar essa chave hoje. Mas antes disso, eu preciso que você entenda profundamente o que significa ter sido escolhido, porque essa compreensão é o alicerce de tudo que eu vou te ensinar a partir daqui. Ser escolhido significa que você não está competindo com ninguém. Significa que a bênção que tem o seu nome não pode ser desviada para outra pessoa. Significa que o que foi separado para você, nenhuma força deste mundo e de nenhum outro mundo pode tomar. Mas significa também que você tem um papel a cumprir, uma postura a assumir, uma mentalidade a abraçar. Você foi escolhido não porque é perfeito, não porque nunca errou, não porque a sua fé nunca vacilou. Você foi escolhido porque Deus te viu e decidiu que a sua história seria uma história de restauração, de virada, de testemunho. Ele olhou para os seus dias mais difíceis e disse: é nessa vida que eu vou mostrar o meu poder. Ele olhou para as suas noites de choro e disse: é através desse filho, dessa filha, que eu vou revelar que sou Deus de milagre. Você não foi escolhido apesar das suas dificuldades. Você foi escolhido também por causa delas, porque é justamente através da sua história que Deus vai se glorificar de um jeito que vai impactar a vida de muitas outras pessoas ao seu redor. Agora eu preciso que você olhe para dentro e perceba uma coisa que talvez o cansaço tenha te feito esquecer. Você chegou até hoje. Tudo que tentou te derrubar, você sobreviveu. Tudo que tentou te fazer desistir, você está aqui. Tudo que tentou calar a sua fé, você ainda está buscando a Deus, ainda está assistindo a uma mensagem espiritual, ainda está com o coração aberto para ouvir o que o céu tem a dizer. Isso não é fraqueza. Isso é evidência de que existe uma graça sobrenatural sustentando a sua vida. Uma graça que vai além da sua própria força, uma graça que confirma,
que você foi mesmo escolhido para algo grande. E o que é esse algo grande? A sua provisão, a sua paz financeira, a sua estabilidade, o seu lar abençoado, os seus filhos nutridos, as suas contas pagas, o seu sorriso de volta. Isso não é pequeno. Para o céu, isso é o que importa. Para mim, sua mãe, ver você vivendo com dignidade, com paz, com o suficiente e com abundância, isso é a expressão do amor de Deus na sua vida cotidiana. E é exatamente isso que está vindo para você. Antes de seguir para o próximo capítulo, eu quero que você grave essa verdade no seu coração. Você não chegou até aqui por acidente. Você foi guiado, você foi escolhido. E o que vem a seguir na sua vida já está preparado. Escreva nos comentários: eu fui escolhido e minha bênção está a caminho. Meu amado filho, minha amada filha, agora que você já sabe que foi escolhido, que a provisão tem o seu nome e que o céu já preparou tudo para você, eu preciso te falar sobre algo que me parte o coração toda vez que eu observo a vida dos meus filhos aqui na Terra. Existe algo que ninguém vê, algo que não aparece nos extratos bancários, algo que não está registrado em nenhum documento, mas que age de forma poderosa contra a chegada das bênçãos na vida de tantas pessoas. E eu vim hoje, com amor e com urgência, te revelar o que é esse bloqueio e como ele pode ser destruído de uma vez por todas. O primeiro e mais poderoso bloqueio é aquilo que eu chamo de mentalidade de escassez. É uma forma de pensar que se instala silenciosamente na mente das pessoas ao longo dos anos, muitas vezes vinda da infância, muitas vezes vinda das palavras que ouviram dos pais, da escola, dos amigos. Frases como: dinheiro não é para nós, rico é diferente de mim, na nossa família nunca foi assim, trabalho duro mas nunca sobra nada, não nasci para ter abundância. Essas palavras, repetidas ao longo de anos, se transformam em crenças profundas, e essas crenças se transformam em muros invisíveis que bloqueiam a entrada das bênçãos, mesmo quando elas estão bem pertinho de você. E eu sei, meu filho, minha filha, que muitas dessas palavras você não escolheu acreditar. Muitas delas foram colocadas em você quando você ainda era criança e não tinha discernimento para questionar. Mas hoje, neste momento, com essa mensagem chegando até você, o céu está te dando a oportunidade de romper com esse ciclo de uma vez, porque a mentalidade de escassez não é a sua verdade. Ela é uma mentira que foi repetida tantas vezes que começou a parecer verdade, mas não é. O segundo bloqueio é ainda mais sutil e por isso mesmo ainda mais perigoso. É o bloqueio da ingratidão inconsciente. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa ingrata. Estou dizendo que muitos dos meus filhos vivem tão focados no que falta, tão concentrados no que ainda não chegou, tão presos na dor do que foi perdido, que deixam de enxergar e de valorizar o que já existe. E quando o coração não reconhece e não agradece pelo que tem, ele fecha uma porta espiritual muito importante, a porta por onde a multiplicação entra. Pensa comigo, se você recebe uma coisa e não dá valor, por que alguém daria mais? No mundo espiritual, funciona da mesma forma. Quando você não reconhece as pequenas provisões, as pequenas graças, os pequenos milagres do dia a dia, você está mandando uma mensagem para o céu de que não está pronto para receber o maior. E o céu, que te ama demais, espera, não para te punir, mas para te preparar. O terceiro bloqueio é aquele que mais dói para eu falar. É o bloqueio do medo disfarçado de fé. Muitos dos meus filhos oram pedindo a bênção, mas no fundo do coração não acreditam que vão receber. Falam: eu confio em Deus,
mas ficam acordados de madrugada calculando como vão pagar as contas se o milagre não vier. Cantam músicas de louvor, mas dentro de si a voz do desânimo é mais alta do que a voz da esperança. E eu não estou te julgando por isso. Eu sei o quanto é difícil manter a fé quando as circunstâncias gritam o contrário. Mas eu preciso te dizer que o medo e a fé não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E quando o medo é maior do que a fé, ele age como um escudo invertido, não protegendo a bênção, mas bloqueando a sua chegada. Mas aqui está a boa notícia. Meu querido filho, minha querida filha, todos esses bloqueios podem ser destruídos. E eu não estou falando de um processo longo, complicado, que vai levar anos. Estou falando de decisões que podem ser tomadas agora, posturas que podem ser assumidas hoje, palavras que podem ser declaradas neste momento e que começam a romper imediatamente essas barreiras invisíveis. A primeira ação é a renovação do pensamento. Toda vez que uma voz interior te disser que você não merece, que a bênção não é para você, que é tarde demais, que a situação é grande demais, eu quero que você responda em voz alta: eu fui escolhido, a provisão tem o meu nome, o céu já preparou o que é meu. Parece simples, mas é poderoso. Você está substituindo uma mentira que foi instalada por uma verdade que precisa ser ativada. A segunda ação é o exercício diário da gratidão. Antes de pedir mais, agradeça pelo que tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja apenas o fato de ter acordado com saúde, mesmo que seja apenas o alimento do dia. A gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. É escolher reconhecer a mão de Deus mesmo no meio da tempestade. E essa escolha abre portas que nenhuma outra coisa é capaz de abrir. A terceira ação é agir com fé. Fé sem ação é só sentimento. Quando você age como se a bênção já estivesse a caminho, quando você se posiciona para receber, quando você faz a sua parte no plano natural, enquanto confia na parte sobrenatural, você ativa algo no mundo espiritual que começa a mover montanhas. E eu vou te ensinar mais sobre isso nos próximos capítulos. Por agora, eu quero que você declare com toda a sua força. Escreva nos comentários: eu quebro todo bloqueio sobre minhas finanças em nome de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, feche os seus olhos por um instante, só por um instante, e imagina o seguinte: existe um armazém no céu, um lugar enorme, luminoso, cheio de provisões, e dentro desse armazém existe uma seção especial com o seu nome. Ali estão guardados recursos que foram reservados especificamente para você. Bênçãos financeiras que têm o seu nome, o seu endereço e a data de entrega já marcada. Oportunidades que foram criadas com o seu perfil em mente. Conexões que foram destinadas a mudar a trajetória da sua vida. Ideias que vão gerar frutos que você ainda nem imaginou. Agora, abre os olhos e me ouve com muita atenção, porque o que eu vou te dizer agora é uma das revelações mais importantes desta mensagem. Essas provisões são reais. Elas existem. Elas já foram separadas para você. E o atraso na chegada delas não é porque Deus se esqueceu. Não é porque você não merece. Não é porque o céu mudou de ideia. O atraso tem a ver com o momento certo, com a sua preparação para receber e com os bloqueios que acabamos de falar no capítulo anterior. Mas hoje eu vim com uma notícia específica e urgente. O tempo de espera está chegando ao fim. Existe uma movimentação no mundo espiritual a seu favor que eu posso sentir, que eu posso ver e que eu vim declarar sobre a sua vida. O que foi separado para você está em trânsito. Está descendo do armazém celestial para o mundo natural. E quando chegar, vai chegar de um jeito que você não esperava,
de uma forma que você não planejou, de uma fonte que talvez você nunca imaginasse. Eu preciso te contar como isso funciona, porque muitos dos meus filhos perdem a bênção simplesmente porque ela chega de um jeito diferente do que eles esperavam e eles não reconhecem. Eles ficaram esperando o dinheiro chegar de um jeito específico e, quando ele apareceu de outro jeito, deixaram passar. Ficaram esperando a oportunidade com um rótulo específico e, quando ela se apresentou com outro nome, não abraçaram. Eu não quero que isso aconteça com você. O que o céu já separou para você pode chegar através de um encontro inesperado, de uma conversa casual que abre uma porta enorme, de uma ideia que parece pequena, mas tem um potencial gigante, de uma oportunidade de emprego, de um negócio, de um cliente, de um contrato, de uma herança que você não esperava, de uma dívida que vai ser perdoada, de um recurso que vai aparecer de onde menos você imagina. Pode chegar através de uma notícia que no começo parece ruim, mas que, com o passar dos dias, você vai entender que foi o maior redirecionamento da sua vida. Por isso, eu te peço que você abra os seus olhos espirituais, que você comece a ver a sua vida não apenas com os olhos da lógica, mas com os olhos da fé. A lógica olha para o saldo negativo e diz, não tem saída. A fé olha para o mesmo saldo e diz, esse é o cenário perfeito para um milagre. A lógica olha para a conta vencida e vê desespero. A fé olha para a mesma conta e vê uma oportunidade para Deus agir da forma como só Ele sabe agir. Eu quero te contar de algo que acontece no mundo espiritual quando um filho de Deus está prestes a receber uma virada financeira. Existe uma preparação, como quando você está prestes a receber uma visita muito importante na sua casa. Você limpa, organiza, prepara. No mundo espiritual é parecido. Antes de uma grande provisão chegar, o céu trabalha no coração do filho para que ele esteja pronto para receber. Essa preparação pode se manifestar como um período de espera que parece frustrante, mas que na verdade é um ajuste fino. Pode se manifestar como uma situação difícil que te força a mudar uma postura que estava bloqueando a bênção. Pode se manifestar como uma revelação, como essa mensagem aqui, que chega para alinhar o seu pensamento com o que o céu já decidiu para você. Se você está passando por um momento difícil financeiramente agora, eu preciso que você enxergue isso de um ângulo diferente. Esse momento não é o fim. Esse momento é o laboratório onde Deus está formando em você o caráter, a fé e a sabedoria que você vai precisar para administrar o que está chegando. Porque bênção sem preparo vira desperdício. E Deus te ama demais para te dar uma bênção que você não conseguiria sustentar. Mas eu te digo com toda a autoridade que me foi dada: o tempo de preparação está chegando ao fim. O que o céu separou para você está chegando até as suas mãos. E quando chegar, vai ser mais do que você pediu, mais do que você imaginou, mais do que o seu coração foi capaz de sonhar nos momentos mais esperançosos da sua vida. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua, enquanto ainda está disponível. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de falar sobre algo muito prático e muito poderoso ao mesmo tempo, porque a fé sem atitude é como uma semente sem terra.
Ela tem todo o potencial dentro de si, mas precisa de um ambiente certo para germinar e dar fruto. E eu vim te mostrar hoje quais são as atitudes concretas, as posturas do dia a dia, que funcionam como solo fértil para que as bênçãos que o céu preparou para você possam finalmente aterrissar na sua vida. A primeira atitude que abre as portas da provisão divina é a honestidade financeira consigo mesmo. Isso pode parecer simples, mas é onde a maioria das pessoas tropeça. Muitos dos meus filhos têm medo de encarar a realidade das suas finanças de frente. É mais confortável desviar os olhos dos extratos, evitar olhar para as dívidas, não fazer as contas porque parece que se não ver, não existe. Mas essa postura de negação mantém as portas fechadas, porque quando você não enxerga claramente onde está, não consegue traçar o caminho para onde quer chegar. Encarar a realidade financeira com honestidade é um ato de coragem. É dizer para Deus: eu vejo onde estou, eu reconheço que preciso de ajuda, e eu estou pronto para ser guiado para fora dessa situação. Esse é um dos gestos mais poderosos que um filho pode fazer diante do céu. Reconhecer a necessidade com humildade e abertura. E quando você faz isso, Deus pode trabalhar, porque Ele não guia quem finge que não precisa de direção. A segunda atitude é a administração fiel do pouco. Eu sei que pode parecer contraditório falar de administração quando o que você tem é pouco ou quase nada. Mas é exatamente nesse ponto que reside um dos maiores segredos espirituais da prosperidade. A maneira como você lida com o pouco determina se você vai receber o muito. Quem desperdiça o pouco não está preparado para o muito. Quem não valoriza o que tem, não está pronto para receber o que virá. Ser fiel no pouco significa não gastar por impulso o que sobrou de um mês difícil. Significa ter o cuidado de separar, mesmo que seja um valor pequeníssimo, para um propósito maior. Significa tratar cada centavo que passa pelas suas mãos com respeito e com intenção. Isso não é avareza, é sabedoria. E a sabedoria financeira é um dos presentes mais valiosos que o céu pode depositar no coração de um filho. A terceira atitude é a generosidade estratégica. E eu sei que quando estamos no aperto, a última coisa que parece fazer sentido é dar. A lógica diz que quando falta, você precisa guardar tudo, mas o princípio espiritual diz o contrário. Quando você semeia mesmo no tempo de escassez, você ativa um ciclo de multiplicação que vai muito além da lógica humana. Dar não é perder. Dar é plantar. E toda semente que é plantada com fé retorna multiplicada. Isso não significa que você vai dar o que não tem ou se prejudicar para ajudar outros. Significa que você cultiva um coração aberto, que olha ao redor e, dentro das suas possibilidades, semeia. Pode ser um serviço, um tempo, uma atenção, uma orientação, além de recursos materiais quando possível. O coração generoso é um coração que o céu se compromete a nunca deixar vazio. A quarta atitude é o que eu chamo de visão de futuro ativa. Muitos dos meus filhos vivem tão presos no presente difícil que perderam a capacidade de enxergar um futuro diferente. E quando a visão some, a esperança some com ela. E quando a esperança some, a fé enfraquece. E quando a fé enfraquece, as portas ficam fechadas. É um ciclo que precisa ser quebrado. E ele é quebrado quando você deliberadamente escolhe projetar um futuro de abundância no seu coração e na sua mente. Isso significa que você, mesmo no meio da dificuldade, começa a se perguntar: como vai ser a minha vida quando essa situação se resolver? O que eu vou fazer com a bênção quando ela chegar?
Como eu vou administrar a prosperidade? Essas perguntas são atos de fé. Elas estão dizendo para o seu coração e para o mundo espiritual que você acredita que o futuro vai ser diferente do presente. E essa crença é combustível para o milagre. A quinta e última atitude que eu quero compartilhar neste capítulo é a perseverança ativa. Não é a perseverança passiva de quem fica esperando sentado que algo aconteça. É a perseverança de quem continua agindo, tentando, se movendo, buscando, mesmo sem ver o resultado imediato. É a perseverança de quem acorda todo dia e diz: eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. É a perseverança de quem bate na porta quando ainda está fechada, de quem planta mesmo antes da chuva vir, de quem prepara a mesa antes do hóspede chegar. Esse tipo de perseverança é um sinal poderoso de fé. E a fé move o coração de Deus, não porque ele precisa ser convencido, mas porque a perseverança é a linguagem de quem realmente acredita. E quando você fala essa linguagem, o céu responde. Escreva nos comentários: eu ago com fé e abro as portas da minha provisão. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te contar sobre algo que acontece nos bastidores espirituais da vida das pessoas que estão prestes a viver uma virada financeira. Existem sinais, e eu digo sinais reais e concretos, que começam a aparecer antes mesmo de a bênção chegar de forma visível. E a maioria das pessoas não reconhece esses sinais porque não sabe o que procurar. Hoje, eu vim te ensinar a reconhecê-los para que, quando eles aparecerem na sua vida, e alguns já podem estar aparecendo agora mesmo, você não deixe passar despercebido. O primeiro sinal é a inquietação do espírito. Esse é um dos mais poderosos e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. É aquela sensação de que algo está para mudar, que vem às vezes sem explicação lógica. Você está no meio de uma situação difícil, mas de repente sente uma paz estranha, ou uma expectativa, ou uma sensação de que algo grande está se aproximando. Muitos dos meus filhos confundem essa inquietação com ansiedade e tentam abafá-la. Mas ela não é ansiedade. Ela é o seu espírito percebendo o que ainda não chegou na dimensão visível. O segundo sinal é quando as pessoas certas começam a aparecer. De repente, alguém te apresenta a alguém que você não conhecia. De repente, surge uma conversa que abre uma ideia que você nunca tinha considerado. De repente, uma porta que estava fechada há muito tempo começa a dar sinais de que vai se abrir. Essas não são coincidências, são movimentos orquestrados pelo céu para posicionar você no lugar certo, com as pessoas certas no momento certo. O terceiro sinal é quando os sonhos começam a mudar. Muitos dos meus filhos que estão prestes a viver uma virada começam a ter sonhos diferentes, sonhos de abundância, de novos lugares, de novos começos, sonhos que, quando acordam, deixam uma sensação de esperança que não existia antes. O mundo espiritual frequentemente usa os sonhos para preparar o coração para o que está chegando. Se você tem tido sonhos assim, presta atenção, não os descarte. Podem ser mensagens que o céu está enviando. O quarto sinal é quando algo que parecia impossível começa a parecer possível. Não aconteceu ainda, mas você começa a pensar naquilo de forma diferente. Começa a ver caminhos onde antes só via muros. Começa a imaginar soluções onde antes só via problemas. Esse é o seu pensamento sendo renovado pela ação do céu na sua mente, preparando você para o que está chegando. O quinto sinal, e esse é muito importante, é quando você começa a se sentir atraído para mensagens como essa. Quando você clica em vídeos de fé
quando você busca palavras de esperança, quando o seu coração se move em direção ao espiritual com uma intensidade diferente. Isso é sinal de que algo está acontecendo, porque quando a bênção está chegando, o céu primeiro trabalha no espírito do filho para que ele esteja alinhado, preparado e em sintonia com o que vai receber. E eu preciso ser muito direta com você agora. O fato de você estar aqui assistindo a esta mensagem até este ponto já é um sinal. Não foi por acaso. Você foi guiado até aqui. E se você está sentindo enquanto eu falo, aquela sensação de que essa mensagem é para você, aquele frio na barriga que diz, isso é meu, aquela vontade de chorar que vem de um lugar que você não consegue explicar com palavras, isso é o seu espírito confirmando o que o céu já decidiu. Sua virada financeira já começou. Ela já está em movimento. Você não vê ainda com os olhos físicos porque ela está acontecendo primeiro no mundo espiritual, que é onde tudo se origina antes de se manifestar no mundo natural. Mas ela vem. E quando chegar, você vai olhar para trás e entender que esse vídeo, essa mensagem, esse momento que você está vivendo agora, foi o ponto de virada. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento agora, em qualquer lugar que você esteja. E eu quero que você diga em voz alta, com toda a fé que existe dentro de você: eu reconheço os sinais, eu estou pronto para receber. Minha virada já começou e eu acredito nisso com todo o meu coração. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais, minha virada já começou. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um dos momentos mais especiais desta mensagem, porque agora eu não vou apenas falar sobre o que o céu preparou para você. Eu vou te ensinar como selar espiritualmente essa provisão, como criar uma ponte entre o que já foi decretado no mundo espiritual e o que precisa se manifestar no mundo natural. E essa ponte tem dois pilares essenciais: a oração e a ação. Muitas pessoas entendem a oração como um pedido, como uma lista de compras que se leva a Deus esperando que Ele entregue. Mas a oração que sela o milagre vai muito além disso. Ela é uma declaração de fé, ela é um alinhamento de vontades. Ela é o momento em que você, de joelhos ou de pé, em voz alta ou no silêncio do seu coração, decide que acredita, não porque viu, mas porque confia em quem prometeu. Existe uma forma de orar que eu quero te ensinar hoje. É a oração de autoridade financeira. É diferente de ficar pedindo o mesmo pedido repetidamente com medo de não ser ouvido. A oração de autoridade financeira começa com gratidão pelo que já existe. Avança para a declaração do que está por vir com a certeza de quem já recebeu e termina com uma entrega total, não de desistência, mas de confiança absoluta de que o que foi pedido já está em processo de manifestação. Eu quero te dar uma oração para você fazer agora, enquanto ainda está aqui comigo. Você pode ler em voz alta, pode repetir no seu coração, pode fazer agora e refazer todas as manhãs desta semana. Ela é simples, mas é poderosa. Pai, eu te agradeço por cada provisão que já chegou até mim, mesmo as que eu não reconheci. Eu me posiciono hoje diante do Senhor com um coração aberto e uma fé renovada. Eu declaro que o céu reservou para mim, nada pode deter. Eu declaro que as portas da minha provisão estão abertas. Eu declaro que o recurso certo, a oportunidade certa, a conexão certa está chegando até mim neste momento. E eu recebo com gratidão e com responsabilidade tudo o que vem de ti. Amém. Agora falemos sobre a ação, porque a ação é o segundo pilar que sela o milagre no mundo natural. Fé sem ação é crença sem movimento.
E a bênção que vem do céu precisa de um ponto de encontro no mundo natural para se manifestar. Ela precisa encontrar você em movimento, não parado esperando. Então eu te pergunto, o que você pode fazer hoje, com o que você tem, onde você está? Pode ser atualizar um currículo que está parado há meses. Pode ser pesquisar aquele negócio que você sempre quis abrir, mas nunca teve coragem. Pode ser mandar uma mensagem para aquela pessoa que pode abrir uma porta. Pode ser se inscrever em um curso que vai te qualificar. Pode ser organizar as suas finanças, colocar no papel as entradas e saídas, criar um plano mesmo que simples. Pode ser separar um valor, por menor que seja, como semente de fé. Qualquer que seja a ação, ela precisa acontecer, porque é na ação que a fé se torna visível. E quando a fé se torna visível, o céu tem onde pousar. Imagine uma chuva abundante caindo do céu. Ela é real, ela é poderosa, ela é suficiente para saciar toda a sede. Mas se você não tiver nenhum recipiente aberto para receber, ela cai no chão e escoa. A ação é o recipiente que você abre para receber o que o céu está despejando. Eu quero que você faça uma coisa muito concreta após terminar de assistir a este vídeo. Pega um papel e uma caneta ou abre o bloco de notas do seu celular e escreve 3 ações que você vai tomar esta semana em direção à sua virada financeira. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, precisa ser real e precisa acontecer. Porque quando você coloca em movimento as suas ações alinhadas com as suas orações, você cria uma força que nenhuma circunstância adversa consegue parar. E um detalhe final que eu quero que você guarde com muito cuidado. Quando o milagre começar a aparecer, não atribua ao acaso. Não diga que foi sorte, não diminua o que Deus fez. Reconheça, agradeça, compartilhe. Porque o testemunho que você vai ter depois desta virada vai ser a chave que vai abrir a porta da virada de alguém ao seu redor. Você não foi abençoado só para você. Você foi abençoado para ser uma bênção. Escreva nos comentários: eu oro e eu hago. Meu milagre está selado. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao último capítulo desta mensagem. E eu preciso que você esteja com toda a sua atenção aqui. Porque o que eu vou te falar agora é a parte que muitas pessoas deixam de ouvir por impaciência. E justamente por isso, perdem a instrução mais importante de toda a mensagem. Eu preciso que você fique comigo até o fim. Eu prometo que vai valer cada segundo. Você já aprendeu nesta mensagem que foi escolhido. Você já entendeu quais são os bloqueios que impedem as bênçãos de chegarem. Você já tomou conhecimento do que o céu separou para você. Você já conheceu as atitudes que abrem as portas da provisão. Você já reconheceu os sinais de que a sua virada já começou. E você já recebeu a oração e a orientação de ação que selam o milagre no mundo natural. Tudo isso foi preparado com muito amor e com muita intenção para o exato momento em que você está vivendo. Mas agora, eu preciso te preparar para o que vem depois, porque a bênção que chega sem preparação pode ser desperdiçada. E eu não vim aqui para que você receba e perca. Vim para que você receba, mantenha e multiplique. A primeira coisa que eu preciso te dizer é: quando a virada começar a acontecer, e ela vai acontecer, meu filho, minha filha, não minimize, não diminua. Existe um hábito muito comum entre os meus filhos de, quando a bênção chega, dizer: ah, foi pouco, ou ah, mas ainda preciso de muito mais. E esse hábito é perigoso, porque ele treina o seu coração para a insatisfação permanente. E o coração insatisfeito nunca percebe que está no meio de um milagre. Quando o primeiro sinal de virada aparecer na sua vida,
Eu quero que você pare, que você respira, que você olhe para aquilo e diga: isso é o começo, isso é o sinal de que o resto está chegando. Porque a provisão de Deus raramente chega toda de uma vez. Ela chega em ondas, e cada onda é maior do que a anterior. Mas para entrar na próxima onda, você precisa ter valorizado a onda anterior. A segunda coisa que eu preciso te dizer é sobre a gestão da abundância. Eu sei que pode parecer estranho falar de gestão de abundância quando ainda não chegou. Mas é exatamente por isso que eu estou falando agora. Porque se você não souber o que vai fazer com a bênção antes de ela chegar, quando ela chegar você vai improvisar. E improviso raramente resulta em sabedoria financeira. Então, meu filho, minha filha, eu te convido agora a pensar. Quando a situação mudar, quando o dinheiro que falta chegar, o que você vai fazer com ele? Vai quitar as dívidas mais urgentes? Vai criar uma reserva de emergência? Vai investir em algo que vai gerar renda contínua? Vai ajudar alguém da família que também está passando por dificuldades? Vai semear na obra de Deus? Ter respostas para essas perguntas antes de a bênção chegar é ter um plano. E quem tem um plano está pronto para receber. A terceira coisa, e essa é a mais poderosa, é sobre a gratidão depois. Existe uma diferença enorme entre a pessoa que clama por uma bênção e a pessoa que agradece depois de receber. Muitos dos meus filhos choram pedindo, choram esperando, e depois que recebem, a vida continua como se nada tivesse acontecido. E eu não digo isso para julgar. Digo porque entendo que quando a pressão alivia, às vezes a memória do que foi difícil se apaga depressa. Mas eu te peço que você seja diferente. Quando a virada acontecer, conta para alguém. Compartilha o seu testemunho. Volta a este vídeo e deixa um comentário dizendo que recebeu, porque o seu testemunho é uma semente que vai germinar na vida de outra pessoa que está agora onde você esteve. E cada vez que você compartilha o que Deus fez por você, você está plantando uma semente de esperança que vai salvar alguém que estava prestes a desistir. A quarta e última coisa que eu quero te deixar neste capítulo é um aviso carregado de amor, mas que precisa ser dito. Depois que a bênção chegar, o adversário vai tentar fazer com que você esqueça de onde veio. Vai tentar fazer com que você pense que foi por mérito próprio, que foi apenas inteligência, que foi apenas trabalho duro, que você mesmo construiu tudo. E se você abraçar essa narrativa, você fecha a torneira da graça sobrenatural e começa a depender apenas das suas próprias forças. E ninguém chega muito longe dependendo apenas de si mesmo. Continue orando, continue agradecendo, continue buscando, continue sendo um filho que reconhece que tudo que tem é graça. Porque é o coração que permanece humilde e grato que continua sendo abençoado. É o filho que não esquece que precisou, que não se orgulha de ter recebido, mas que dá graça por tudo. É esse filho que o céu continua a honrar com provisão contínua e crescente. E agora, meu querido filho, minha querida filha, eu quero te fazer uma pergunta final e quero que você responda no seu coração. Você está pronto para receber? Não apenas o que você pediu, mas tudo que o céu separou para você, que é muito mais do que você foi capaz de imaginar? Se a resposta for sim, então você já deu o passo mais importante. Você abriu o coração, você ouviu a mensagem, você se posicionou. E agora o resto é com o céu, que já está em movimento a seu favor. Confira o seu saldo bancário nos próximos dias, meu filho, minha filha. Presta atenção nas oportunidades que vão aparecer. Presta atenção nas conversas que vão surgir.
Presta atenção nos sonhos, nas coincidências que, na verdade, não são coincidências, nas portas que vão começar a se abrir. Porque o que o céu preparou para você já está a caminho. E quando chegar, você vai lembrar deste momento, deste vídeo, desta mensagem, e vai entender que foi aqui que tudo começou a mudar. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, e eu estou intercedendo por você neste exato momento. Escreva nos comentários: eu estou pronto, recebo tudo que o céu separou para mim. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios financeiros não é fácil. Mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora antes que acabe.